O Sistema Solar é um lugar fantástico e cheio de mundos exóticos. Se você olhar as imagens dos planetas e das luas que cercam esses mundos, você verá como o universo pode formar paisagens alienígenas sensacionais. Por exemplo, temos luas congeladas, planetas azulados e corpos rochosos com formas bem estranhas. No entanto, o que mais chama atenção é a raridade com que compostos líquidos podem ser encontrados na superfície de todos esses mundos. Em alguns lugares, a concentração de líquidos é tão relevante que se formam lagos na superfície, e nem sempre esses lagos são feitos de água como aqui na Terra. No vídeo de hoje vamos explorar os raríssimos lagos que existem espalhados pelo Sistema Solar. Você consegue imaginar o quão complexo o mundo deve ser para manter água líquida na superfície? Pois é só olhar ao nosso redor nas vizinhanças do Sistema Solar para ver como todos os outros mundos são extremos ao ponto de não possuir essa característica. Para não dizer que somente a Terra possui água líquida, Marte apresenta raríssimos descongelamentos que produzem fios de água na superfície, mas são bem rápidos e não duram por muito tempo. Na Terra temos o contrário, lindos rios correndo pela superfície, oceanos imensos e lagos impressionantes. Porém, essa não é uma característica exclusiva da Terra, e temos dois outros mundos pelo Sistema Solar que possuem poças de líquidos na superfície. Por incrível que pareça, isso também vai depender de qual composto estamos lidando, pois a água, por exemplo, precisa de uma distância correta em relação à estrela para existir em forma líquida, assim como o metano também precisa de uma distância correta para existir na forma líquida, e por aí vai. Em sistemas planetários, muitas variáveis existem para determinar se o mundo poderá suportar água líquida na superfície ou não, e uma delas é a zona habitável. No Sistema Solar, essa zona vai desde a órbita de Vênus, passa pela Terra e vai até a órbita marciana. Só que isso não é garantia alguma de que determinado planeta vai suportar mesmo água líquida na superfície. Além da temperatura ideal proporcionada pela estrela, o planeta precisa ter uma atmosfera para que essa água não evapore para o espaço, como aconteceu com Marte em um passado muito distante. Na ciência planetária, esses lugares aquáticos são chamados de mundos oceânicos, e já até achamos planetas fora do Sistema Solar que podem ser completamente alagados, como acontece aqui na Terra. Certo, mas tudo até aqui é o básico, e estamos lidando com um líquido bem comum. Mas a grande questão é que lagos alienígenas podem ser ainda mais complexos e outros elementos podem fazer grandes poças. O mais interessante é que temos imagens completamente reais desses ambientes e vamos explorá-las. Depois da Terra, o outro mundo que apresenta poças de compostos líquidos é o satélite Io de Júpiter. Quando a sonda Galileu visitou o Júpiter na década de 1990, a sonda fez um rasante a partir do espaço e a câmera poderosa da espaçonave foi capaz de avistar imensas poças do que parece ser rocha derretida, formando um lago de magma que pode ultrapassar os milhares de graus. Detalhe, Io por si só já é o corpo geologicamente mais ativo em todo o Sistema Solar, e sondas como a Juno acabou contando pelo menos 400 vulcões ativos na superfície. Dessa forma, a maneira como a geologia da Lua permite que compostos derretidos cheguem até a superfície, formam então imensos lagos muito quentes. Curiosamente, uma das caldeiras fotografadas bem de perto é ocasionada pelo vulcão Tupã, nomeado em referência à mitologia indígena brasileira, que significa trovão ou deus do trovão. Ele foi fotografado pela passagem da sonda Galileu em 2001. O mais legal é que essa lava toda vem do fato de Júpiter puxar tanto Io em sua direção que a crosta da Lua se eleva 100 metros em direção ao espaço, devido às forças de maré. Então, diferentes áreas do satélite natural costumam ficar contraindo e descontraindo, criando um atrito muito grande nas camadas internas e gerando energia suficiente para derreter as rochas que compõem esse corpo celeste.
Porém, e sem sombra de dúvidas, o maior mistério nesse quesito ainda continua sendo Titã, uma lua localizada lá na órbita de Saturno. Esse lugar é o mais parecido com a Terra que poderíamos encontrar em todo o sistema solar, pois possui um clima estabelecido e uma atmosfera substancial. Aliás, essa atmosfera é tão considerável que a pressão na superfície é 1,5 vezes a pressão atmosférica da Terra ao nível do mar. Neste lugar temos as profundezas mais misteriosas em todo o sistema solar. Se você acha o fundo do mar terrestre misterioso, bom, imagine só os mares de Titã que sequer exploramos para entender o que existe lá embaixo. A Lua está completamente alagada por hidrocarbonetos líquidos, como metano e etano, capazes de criar lagos tão imensos e que já foram fotografados e mapeados pela sonda Cassini enquanto orbitava Saturno. A sonda usou seu radar para descobrir vários deles, e poças de metano foram observadas por lá, sendo uma delas bem especial pelo tamanho, o Mar de Kraken, um lago enorme nomeado em referência ao monstro marinho místico. Nas imagens da sonda, o gigantesco lago aparece com um diâmetro calculado de 1.170 km, o que corresponde a uma distância aproximada de Salvador, na Bahia, até o Rio de Janeiro. Sim, é gigante em diâmetro, mas em profundidade o Mar de Kraken não deve passar de 100 a 300 metros nos pontos mais fundos, o que parece pouco em relação aos oceanos terrestres. Mas acredite, não é. Esse é o lago mais profundo de Titã, mas temos muitas outras poças de metano por lá. As imagens impressionam. Além disso, o Mar de Kraken também tem algumas características interessantes, incluindo várias ilhas e até penínsulas. As ilhas do Mar de Kraken são compostas por material sólido, provavelmente gelo, que se ergue a partir da superfície líquida. Essas ilhas podem ter se formado como resultado de processos de criovulcanismo, que vem lá do interior da Lua. De qualquer forma, são esses lagos que possibilitam o ciclo climático da Lua, onde compostos evaporam e até chovem em determinadas épocas do ano. A NASA espera um dia enviar uma sonda mega complexa para explorar as profundezas desses lagos, apesar de não serem tão fundos assim. Para você ter uma noção, as ondas proporcionadas pelos fracos ventos de Titã não passam de centímetros de altura. A ideia é que uma sonda submarina seja enviada até lá para emergir no líquido e ver o que existe lá embaixo. Os instrumentos que tal submarino levaria teria a capacidade não só de mostrar o fundo do oceano, mas revelaria grandes questões sobre como a vida na Terra pode ter surgido, questões geológicas e, claro, brincando um pouco com a imaginação, quem sabe até mostrar as criaturas totalmente exóticas nadando lá naqueles lagos super gelados. Bom, esses são os dois outros mundos no sistema solar que possuem lagos. De fato, é uma característica muito rara, mas essas composições totalmente diferentes só mostram como esses lugares são de fato impressionantes. Pessoal, se vocês gostaram deste vídeo, não se esqueçam de deixar o like aqui, que é muito importante, e se você não está inscrito aqui no canal ainda, convido você a apertar o botão inscrever-se aí embaixo. Até a próxima!